Olha que coisa, né? Ontem saiu a pesquisa da Quaest que mostrava, não, porque o Lula abriu 200 pontos em relação ao Flávio, que impressionante, o Lula, muito bom, coisa e tal. Só que hoje já saiu a pesquisa da Poder Quaest, desculpa, da Poder Data, que deu no mesmo sentido das pesquisas anteriores, mostrando o Flávio e o Lula empatados, ou seja, sem diferença nenhuma, né? Aí você pode concluir aí qual pesquisa que você acha que está certa, né? Porque a pesquisa da Quaest, que errou claramente nas eleições de 2022, ou 3 ou 4 institutos de pesquisa que deram pesquisas recentes mostrando os dois empatados, ou seja, mostrando que tanto o efeito do caso da Michelle e o caso do Vorcaro não teve impacto na candidatura do Flávio, né? Chega a ser engraçado, cara. Você vê aqui o Merval Pereira em decadência. Pesquisa abre necessariamente um momento de reflexão sobre a viabilidade da candidatura. Cara, viabilidade da candidatura. O Flávio está em primeiro lugar, está lá na frente, colado com o Lula. Né? Os outros candidatos da direita, todo mundo mindinho lá, todo mundo pequenininho lá atrás e sem chance nenhuma de ganhar nada. E o cara me fala em viabilidade da candidatura do... Que viabilidade, meu amigo? Que negócio é esse? Esse pessoal tá dodói da cabeça, cara, tá com a pecinha quebrada. Vamos entender essa pesquisa aqui da Poder Data. Tem algumas outras novidades, não tem grande novidade não. O grande ponto é esse, né? Eu vou passar a pesquisa toda aqui com vocês. O grande ponto é esse. Ela mostra que o Flávio está empatado com o Lula. E é o que a gente já sabia, o que a gente viu nas últimas pesquisas aí, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de julho de 2026, por volta da 1 da tarde. E essa notícia foi sugerida por Engraçaralho do Cadinho, Felipe Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Pesquisa Poder Data AIA desmontou a vantagem da Quaest que tinha dado para o Lula, né? Ou seja, duas pesquisas contradizendo. Mas não é só duas pesquisas contradizendo. A gente teve duas pesquisas antes da pesquisa da Quaest que mostravam o mesmo sinal. O Lula realmente abriu uma diferença do Flávio na questão do Vorcaro e depois fechou. Ou seja, o Vorcaro perdeu o impacto foi muito pequeno, né? E já está em empate técnico agora o Lula e o Flávio, né? E aí veio a Quaest dizendo não, que tem uma diferença enorme porque o Lula está muito na frente, uma pesquisa muito estranha e coisa e tal. A gente vai falar sobre a pesquisa da Quaest mais ainda esse dia de hoje, né? Mas o ponto aqui é esse, a pesquisa da Poder Data meio que quebrou a parada aqui, ó. A pesquisa Poder Data AIA, divulgada agora pela manhã, confirma a tendência de empate técnico entre Lula e Bolsonaro, já observada em outras sondagens de diferentes institutos, desmontando o resultado da Quaest divulgado ontem. Segundo o Instituto, o presidente da República hoje teria 45% das intenções de voto no segundo turno contra 43% do Flávio. Ou seja, esse é o ponto, né? Então os dois estão tecnicamente empatados. Não é uma coisa confortável. Eu tenho certeza que o Flávio vai crescer ainda, o Lula vai cair ainda até as eleições. Mas a Quaest realmente é que destoou nessa história toda aí, né? A Quaest ficou isolada nessas pesquisas aí, né? Deu uma diferença muito grande, sob medida para o Lula e sob medida para esse tipo de narrativa que não, porque acabou, agora acabou pro Flávio, acabou, Flávio, acabou. Esse pessoal, cara, olha só, pode parecer que é idiotice dele, mas não é, cara. Isso aqui é método. Antes funcionava. O problema do Merval Pereira, o problema da mídia tradicional socialista brasileira, é que antes esse tipo de coisa funcionava. E havia uma pressão enorme em cima do Flávio para ele desistir. Não, porque tem que desistir, Flávio. Você está inviável. Apesar de você estar lá pertinho do Lula, ser o melhor candidato da direita, o único com chance de derrotar, você está inviável, Flávio. Está inviável. Não pode, não sei o que lá. E lembra, esse aqui, a pesquisa da Quaest veio juntamente com aquela foto enjambrada lá do Sicário, supostamente do Sicário, porque eu não conheço o Sicário para dizer se era aquela foto dele mesmo, né? E a gente já explicou, né? Muita gente suspeita de inteligência artificial, eu acho que pode ser sim, tem umas coisas estranhas, aquele dedinho mínimo ali tá muito estranho mesmo, mas mesmo que não seja, né? Uma foto não quer dizer nada. O pessoal foi lá, pediu foto com o Flávio, tirou foto com o Flávio, então não quer dizer porra nenhuma naquilo ali, né? Mas, repara, no mesmo dia, aí vem, não, porque reflexão sobre a viabilidade, talvez não tenha viabilidade a candidatura do Flávio. Meu amigo, para com isso, cara. De novo, esse pessoal antigamente fazia essas coisas e colava, cara. É por isso que eles continuam fazendo essas coisas. Você fica olhando para eles assim, fica parecendo que eles são camada de maluco, né? Esse pessoal bebeu, né? Acordou cedo. O Merval Pereira acordou de manhã, você tomou uma pinga, é isso? Bebeu pra caralho pra escrever esse troço. Não, não, a questão é isso. É que antigamente esse tipo de jogada que eles estão fazendo funcionava, né? Aqui, ó.
O que facilita a permanência da candidatura do Flávio é o de nenhum candidato à direita se beneficiou da queda. Exato. Então como é que você fala de viabilidade se não tem ninguém melhor do que ele? Se ele não é viável, então você está dizendo que nenhum da direita é viável. Então vamos entregar para o Lula de uma vez a presidência. Não, isso não vai acontecer, meu amigo. Vai ser o Flávio mesmo, né? Aqui, ó. Ontem foi divulgada uma foto dele ao lado do sicário. Eles dizem como se fosse verdade isso, né? O gestual dos dois demonstra intimidade. Para com isso, porra. É foto que pode ter tirado com qualquer pessoa na rua, né? E a esperança do Kassab de que o candidato do seu partido, Caiado, crescesse à medida que o Flávio caísse nas pesquisas não se confirmou. Por enquanto. Porra, e nem vai se confirmar, meu amigo. Esse pessoal continua viajando nesse papo. Mais uma vez, não estão viajando. É porque antes eles faziam isso e a tendência era que conseguiam colocar essa ideia na cabeça das pessoas, mas não conseguem mais, né? Enfim, no final das contas é só viagem dele. E aí essa pesquisa da Poder Data meio que sacaneia o pessoal nisso, né? Porque justamente mostra que o Lula tem 40% das intenções do voto no primeiro turno, o Flávio tem 34% no primeiro turno. No segundo turno, o empate técnico nisso daqui, ó. Tá aqui, no primeiro turno, o Flávio... o Lula ainda na frente, mas o Flávio ainda indiscutivelmente na frente aqui. E olha só, e deu o Renan Santos grande. Eu fico me perguntando se o Poder Data não está na mesma coisa do Atlas Intel, hein? Mesmo modelo do Atlas Intel. Tá aqui a íntegra da pesquisa para a gente ver aqui, ó. Poder Data é de 12 a 15 de julho, então foi até ontem, né? Então pegou essas coisas todas aí da Michelle, não sei o que lá. Talvez não tenha pego ainda a interferência da questão da foto do sicário, mas eu já falei para vocês, acho que não vai mudar nada isso daí. Enfim, tá aqui, eles começam fazendo sobre a demografia da pesquisa, coisa e tal. E aí tá aqui, ó, intenção de voto no primeiro turno. O Lula tá parado com 40% no primeiro turno. O Flávio deu uma oscilada, de 45, 35, 36, 34, mas não está mudando muita coisa, não está parado aqui nesse grupo aqui também, ou seja, esse aqui a gente está falando de maio, junho, julho. Lembra que maio, junho, julho já tem a influência lá do caso do Vorcaro lá, né? Em junho e julho teve a influência do caso da Michelle Bolsonaro, mas que também não influiu nada no final das contas. Ou seja, o que mostra aqui no final das contas é que não tem para ninguém. Vai o Flávio e o Lula para o segundo turno mesmo. Esse papo de a viabilidade do Flávio. Pô, viabilidade, porra. Enfim, o outro ponto interessante, a gente bota um monte de outras simulações de primeiro turno aqui. Aí vem o segundo turno. O segundo turno é mais interessante ainda, porque mostra o Lula estava com 46 e o Flávio com 42, depois o Lula 46 e o Flávio com 43, agora o Flávio continua com 43 e o Lula caiu para 45. Ou seja, mostra um empate técnico aqui dos dois. Tá na margem de erro, tem empate técnico aqui do Lula e do Flávio. Então, é isso daí. Não tem essa história, né? O Flávio continua lá perto do Lula, com chances reais de ganhar do Lula, né? Eu acredito que vai ganhar do Lula, né? Mas as pesquisas mostram, no mínimo, o empate técnico dos dois, né? E eles fazem pesquisa com outras pessoas aqui, não sei para quê, porque né, o primeiro turno mostra claramente que quem vai para o segundo turno é realmente o Flávio Bolsonaro, mas eles fazem as pesquisas aqui e chegam à conclusão de que está todo mundo empatado com Lula, né? E aí tem outras perguntas aqui, que por que você vota num candidato? A maior parte pelas propostas que defende, só 17% por rejeição a outros candidatos, né? E eu não sei não, tá? Eu suspeito que seja maior o número de pessoas que votam por rejeição a outros candidatos. Eles fazem uma pesquisa aqui sobre potencial de votos, tá? Que diz assim, ó, o 30% diz que é o único que votaria é o Flávio Bolsonaro, e 48% diz que não votaria nele de jeito nenhum, e 15% é o pessoal que poderia votar. Então aqui 15% é quem o Flávio tem para conquistar de voto aqui, né? E, bom, aí depois vem uma série de coisas aqui de avaliação do governo Lula, em que tudo mostra o governo Lula como ruim, desaprovando Lula, desaprovando. Não vou nem entrar nesse detalhe aqui, porque está tudo mostrando o Lula desaprovado nessa história, né? Então, essa é a situação aqui. E, de novo, não vou dizer que é uma pesquisa ótima para o Flávio. Não, me parece uma pesquisa, só que o único mérito dessa pesquisa aqui é que ela desmente a lorota da pesquisa da Quaest que teve ontem, que claramente aquela pesquisa saiu totalmente fora da linha, né? Mas isso é importante, não deixa de ser importante para justamente quebrar essa narrativa que o pessoal tentou colocar que não, acabou o Flávio acabou, não tem jeito, em decadência, o Flávio tá decadente, coisa e tal. Não, meu amigo, ele deu uma diminuída com o Vorcaro, já recuperou, só na cabeça do pessoal da isentosfera e da esquerdosfera,
que acabou, não tem viabilidade. Viabilidade para o Merval Pereira é o pessoal que perde para o Lula, né? O pessoal que perde para o Lula é todo mundo viável. O Flávio, como ganha do Lula, aí não tem viabilidade o Flávio nessa candidatura e coisa e tal, né? Olha, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Esse pessoal tá batendo desespero neles, né? E eu não descarto a possibilidade deles partirem para o golpe. Eu já falei para vocês. O que seria um golpe? Por exemplo, proibirem a candidatura do Flávio. Isso é um golpe perfeitamente. Ele está dizendo aqui que não, que o Flávio é inviável e coisa e tal. Eu já vi várias colunas do pessoal dizendo que não, porque e a direita não consegue crescer porque a família Bolsonaro não deixa. A gente proibir a família Bolsonaro, aí pronto, tudo se resolve, né? E eu já vi também uma outra pesquisa falando que não, porque se o Bolsonaro está apostando tudo nessa corrida agora, se eles perderem, aí acaba o Bolsonaro, aí acaba o bolsonarismo. Isso me assusta, porque isso é falso. Mesmo que o Flávio Bolsonaro perca para o Lula, não vai acabar o bolsonarismo de maneira alguma. Esse pessoal vem desde o início com essa lorota, não, porque se a gente tirar o Bolsonaro da presidência, aí acaba o bolsonarismo. Não, se o Bolsonaro estiver inelegível, acaba o bolsonarismo. Não, porque se a gente acaba o Bolsonaro. Não vai acabar o bolsonarismo, meu amigo. Eles estão com essa ideia de que não, se a gente conseguir garantir que o Bolsonaro perca essa eleição, se o Flávio Bolsonaro perca essa eleição, aí acabou o bolsonarismo. Não vai acabar o bolsonarismo. Esquece, é direita bolsonarista ou o Lula. Não tem alternativa. E se esse pessoal da isentosfera continuar nessa brincadeira, vai garantir mais 4 anos para o Lula. Não vai acontecer. Porque, embora a isentosfera tenha esse interesse, o pessoal já está vendo que não tem jeito. A única alternativa é o Flávio mesmo, né? E é isso que vai levar à vitória do Flávio, é o que eu falo para vocês. No final, vai chegar o Flávio e o Lula no segundo turno. Aí, meu amigo, não tem jeito, o Flávio ganha. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.